abençoado e glórias a Deus pelo domingo, né? Que é o dia do Senhor e nós podemos estar aqui na casa do Senhor nosso Deus. Hoje pela manhã, domingo quando a gente acorda, né? A gente já acorda naquele vento do Espírito, né? E o Senhor já dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E nós já despertamos, já orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar na casa do Senhor nosso Deus. Pelo privilégio, logo pela manhã, poder estar estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Isso é muito bom, esse privilégio nosso, né? Deus tem nos dado e separou esse dia para que ele seja consagrado mesmo a ele, né? No domingo passado, o presbítero Ideraldo falou, apresentando, né, a nossa nova revista, que você acabou de receber aí nas suas mãos. O Ideraldo apresentou a revista no último domingo, né? E hoje nós vamos fazer a primeira lição. O nosso texto básico é o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo de número 28. Quero convidar os irmãos para que me acompanhem nessa leitura, porque esse é o nosso texto básico, né? Então é importante que a gente faça a leitura de todo ele para que o entendamos na sua completude. Assim está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Talvez a sua tradução seja diferente da minha, né? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos lido a sua palavra e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Aguça, Senhor meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, atentos à sua voz, sermos edificados nesta manhã. Pedimos que seja assim, no poder e na ação do seu Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém. Amém. Como nós ouvimos na última lição com o presbítero Hidraldo, quando ele fez esta introdução, ele falou, né, que nós estaremos estudando sobre discipulado. Né, sobre discipulado, que essa era uma revista que nós estaríamos estudando, né, falando sobre discipulado. Né? Aliás, treinando discípulos para a missão. Nós estaremos falando sobre discipulado. Né? E eu gostaria, já iniciando aqui, perguntar para os irmãos, o que é discipulado? Poucas palavras, discipulado. Oi? Ensinamento. Mais alguma coisa? Discipulado? Oi? Discipulado, né? Tornar a pessoa parecida com alguém. Então nós vamos, nesse tempo, usando essa revista, nós vamos estar aprendendo, né, a nos tornarmos parecidos com alguém. E esse alguém é Jesus. Então nós vamos ser discípulos de Jesus, né? E vamos ensinar as pessoas a serem discípulas de Jesus. Né? Algo muito errado que nós ouvimos muitas vezes, né? Olha, eu sou daquela igreja, né? Eu sou daquela igreja. Ou esta é a minha igreja. Esses são os membros da minha igreja, né? Na verdade, todos nós somos discípulos de Cristo Jesus. Todos nós precisamos ser discípulos de Cristo Jesus. Porque sendo discípulos de Cristo Jesus, nós estamos livres de nos decepcionarmos. Porque nós miramos muito na pessoa, né? E a pessoa, ela falha. E aí quando ela falha, parece que eu fico decepcionado e quero até abandonar a minha fé. Mas por quê? Eu estou olhando e mirando na pessoa, estou sendo discípulo daquela pessoa que está me discipulando. Aquela pessoa está me discipulando, mas está me discipulando para Jesus. Eu não tenho que ser parecido com a Idélia, porque a Idélia está sendo a minha mestre, né, aqui. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Oi. Esse é o The Chosen Judas. Esse é o The Chosen Judas. Né? Porque exatamente quer roubar a glória. Isso é um pecado tremendo, né? Você querer roubar a glória de Cristo Jesus para você. Né? Esse é o pecado de egolatria de muitos nós pastores, né? Que queremos ser os donos das ovelhas, né? Quando eu não tenho ovelha nenhuma, né? As ovelhas são todas de Cristo Jesus, né? Eu fui chamado para pastorear o rebanho de Cristo Jesus, né? Nós somos discípulos de Cristo Jesus, né? Judas já queria que fossem parecidos com ele, né? E tem muitas pessoas hoje, né? Muitas dessas grandes igrejas aí que trabalham. Você vê que aquela pessoa que está lá no lugar do pastor, está caminhando junto com o pastor, ele fala igual pastor, anda igual pastor, veste igual pastor. É padrão aquilo ali, né? Não, você tem que ser parecido com Jesus, né? Se você olhar no espelho, né, você tem que ver Jesus. Já passa o Guilherme. Tinha uma pessoa muito conhecida do nosso meio, presbiteriano, né? Escreveu muitos livros, mas quando nós íamos nos congressos e ele era o preletor, ele dizia, olha, se você estiver lendo mais meus livros do que a Bíblia, pare de comprar os meus livros e leia a sua Bíblia. Por que motivo? Não são os livros, é a palavra. Oi, Guilherme.
É errado a partir do momento em que ele se torna a figura principal. Ele pode até ser um modelo, Cristo. Mas Cristo é a pessoa que nós vamos seguir. Eu tenho que ter. É, isso. Sim, sim, sim. Eu tenho que, porque como eu estou ensinando a partir de Cristo Jesus, as pessoas esperam também que eu ande, né, como discípulo de Cristo Jesus. Mas eu não posso ser o modelo. Nosso modelo é Cristo. Agora, Paulo, Paulo é complicado a gente falar sobre ele, né? Porque o cara se entregou mesmo para o Senhor, né? Ele abandonou a vida dele física, emocional, tudo, né? Por causa do Evangelho. Aí ele tem realmente autoridade para fazer isso, né? Ele tem autoridade para dizer isso, né? E ainda desafia, né? Ó, se você for servir a Cristo, faça como eu. Não se case. Porque se você se casar, vai atrapalhar a sua vida de servir ao Senhor. Aí você já imaginou, né? Nós vamos seguir esse modelo. Então, nosso modelo precisa ser Jesus. Paulo é um servo do Senhor, mas em outras partes ele diz que ele é um dos maiores de todos os pecadores, né? Ele se considerava o maior de todos os pecadores. Nós zelamos, né? E precisamos ter essa vida de santidade e que as pessoas vejam em nós, né? Essa bênção gloriosa. Mas jamais nós devemos nos deixar levar por aquilo que nós apresentamos para as pessoas e as pessoas veem em nós, né? Ontem eu estava entrando com o meu carro ali no estacionamento, né? Uma pessoa estava passando assim, eu abri o portão, ela estava passando, ela falou assim: pastor, eu sou sua fã. Você é minha fã? Eu falei, por que você é minha fã? Ah, porque eu recebo as mensagens do Senhor todos os dias. E sou muito edificado através dessas mensagens, né? E olha, a voz do Senhor nessas mensagens é muito bonita, né? Aí eu disse para ela, glórias a Deus por isso, né? Mas a gente precisa realmente de Deus todos os dias da nossa vida para descobrirmos que nós não estamos sós e que nós somos carentes, necessitados da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor, que é o nosso Deus. Né? Toda honra e toda glória é ao Senhor, o nosso Deus. Porque senão a pessoa começa a achar que ela é digna, né, de toda admiração, de adoração, né? Não. É para o Senhor, o nosso Deus. E hoje, nessa lição discipular, então, é ensinar uma pessoa a ser igual a alguém e ensinar essa pessoa a ser igual a Cristo. Nós não podemos iniciar essa lição, nós vamos falar sobre dois temas dentro dessa lição, né? Que é vitória do rei e a grande comissão. A vitória do rei nós vamos falar sobre a ressurreição. E a grande comissão, quando Jesus envia os seus discípulos. Mas uma coisa nós precisamos lembrar, né? Que está antes, né, aqui da vitória do rei, o que é? A cruz. Não podemos esquecer que o nosso evangelho é o evangelho da cruz. Por que nós não podemos esquecer que nosso evangelho é o evangelho da cruz? Né? Porque é ali na cruz que Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, os nossos castigos. Foi ali na cruz que nós somos curados, sarados e libertos. Se nós não passarmos pelo crivo da cruz de Cristo, nós não nos tornamos novas criaturas. Se nós não morrermos com Cristo Jesus, nós não podemos ser cristãos. Esse é o grande problema também na igreja de hoje, né? Dessas comunidades de hoje, que as pessoas vêm e não precisam passar por transformação, não precisam passar por mudança, simplesmente você se torna membro da igreja e ali você vive, né, naquela vida gostosa, alegre, feliz, né, com mensagens sempre, né, de autoajuda para que você seja sempre feliz, você é sempre uma pessoa próspera, você não passa por dificuldades, você não passa por lutas, porque você é servo, você é filho de Deus, você é servo do Deus Altíssimo, então você vai estar sempre bem. Não é assim, né? Nós temos aquilo que Jesus nos disse: tome a sua cruz e siga-me. Precisamos todos os dias tomar a nossa cruz para seguir a Cristo Jesus. Então, a cruz precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? E é a cruz vazia, porque Jesus ressuscitou.
Ele foi ao túmulo, mas ressuscitou. Quem não conhece, né? Quem não conhece, quem não passou pela cruz, não pode viver uma vida nova, não pode ser discípulo de Cristo Jesus. Segundo, na lição nossa, segundo Mateus, Mateus é o evangelho do rei e o evangelho também do seu reino, né? Ele fala a respeito do Messias prometido, ele fala a respeito do Cristo, né? Das profecias, e que essas profecias se cumprem desde o nascimento de Cristo até a sua morte, né? Ele apresenta Jesus como sendo o ungido de Deus, que veio realizar a obra necessária para a salvação da igreja. Ele é ungido, ele foi escolhido, separado para realizar essa obra. Só ele poderia fazer essa obra. Só ele poderia realizar esta obra, ninguém mais, né? E a ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã. É o fato histórico mais importante do cristianismo. O que Paulo fala a respeito da ressurreição? Qual a importância que Paulo fala que tem a ressurreição? Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se você não crê na ressurreição, então você não faz parte desses que caminham segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a diferença nossa é exatamente a ressurreição, porque nós cremos na salvação e na vida eterna. Para os irmãos, né, dar uma olhada assim no geral, né? Quando você olha para o ensino do cristianismo, você vai observar que é a única religião que fala a respeito de vida eterna. É a única que fala a respeito de vida após a morte. Não existe, né, outra religião que fale a respeito disso. Só o Evangelho de Cristo Jesus, só a palavra do Senhor nosso Deus, né? Por isso, todos os 4 evangelhos, né, relatam a ressurreição de Cristo Jesus. Nós lemos em Mateus, tem lá em Marcos 16, de 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 12, nós vamos ler, e João 20, de 1 a 10. Né? Atrelado ao fato da ressurreição, temos a tarefa mais importante a ser realizada na história da humanidade, que é a pregação do Evangelho. Jesus Cristo, vivo, dá à sua igreja a grande comissão. Então nós temos a ressurreição como, né, a base, a pedra angular, a pedra fundamental da igreja. Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé, né? E em segundo lugar a comissão, porque não ia adiantar nada se Cristo ressuscitasse e ficasse tão somente a mensagem lá dos guardas que foram pagos para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo Jesus. Mas Cristo ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo, viram Jesus ressurreto, anunciaram aos discípulos, e os discípulos anunciaram a outros, veio o Espírito Santo de Deus, e então a igreja nasceu. E ele fala aqui a respeito de 4 elementos universais, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você deve pregar o evangelho para todas as nações, todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20 está esse texto. A ressurreição, segundo o autor, ela é marcada, né, por 2 coisas. Primeira, né, as mulheres que foram ao túmulo, logo cedo ver o sepulcro. Então a ressurreição é marcada por aquelas mulheres que foram logo cedo ao sepulcro. Lógico que elas foram para ungir o corpo de Jesus. Elas não foram para ver Cristo ressurreto. Elas foram para ungir, foram preparadas para ungir o corpo de Jesus, porque elas achavam que Jesus estava morto. Jesus ainda estivesse ali no túmulo, morto. Mas isso não tira, né, o sentimento delas em relação à pessoa de Cristo, né? O seu amor, né? O seu cuidado para com Jesus, que aquelas mulheres tinham. Então, Jesus considerou esses valores dessas mulheres.
E elas vão ao túmulo e Jesus fala com elas, aparece a elas, né? A dedicação que elas tinham por Cristo Jesus. É interessante que essas mulheres, né, são destacadas aqui na palavra do Senhor nosso Deus, exatamente por essa dedicação, né? Não, Jesus foi sepultado sem receber o devido cuidado. Não deu tempo. Mas Jesus precisa receber esse cuidado. Elas tinham esse carinho. Em segundo lugar, é marcado também pelo anjo do Senhor, né, que aparece ali num terremoto. Mateus fala a respeito que é um terremoto, né, e o anjo sentou sobre a pedra. Mas Marcos diz que não era um anjo, né, mas um jovem, lá em Marcos 16:5. Enquanto Lucas diz que eram dois homens, Lucas 24:4. Mateus descreve o anjo, né? E os guardas romanos que estavam por ali vigiando e ficaram atônitos. Essas diferenças nos relatos não altera em nada, né, o fato de Jesus ressuscitou. A mensagem dos anjos, lá na página 4, verso da página 4. A mensagem dos anjos, né? Jesus ressuscitou. O autor aqui coloca 5 motivos do porquê de Jesus ter ressuscitado. Primeiro, para provar a sua divindade. Jesus é Deus, era impossível que os grilhões da morte o retivessem. Vamos ler o texto para nossa comprovação aqui, porque nós sempre temos que ter a Bíblia como nossa referência aqui, né? Então, vamos ler apenas um texto, o texto de Atos 2:24. Quem encontrar, por favor, leia para nós. Atos 2:24. Então, para provar a divindade de Cristo, Deus ressuscitou Jesus, porque os grilhões da morte, né, não conseguiam segurá-lo. Primeiro, Jesus ressuscitou, nós vamos ver mais embaixo por outros motivos, mas o primeiro deles foi para provar que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus. Segundo, para cumprir as Escrituras. Lá em 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Primeira Coríntios 15, 3 e 4. Então, Jesus ressuscitou para cumprir as Escrituras. Estava escrito. Então, se cumpriu as Escrituras na ressurreição. Mais um ponto que ele nos coloca aqui. Terceiro, para destruir o poder do pecado, do diabo e da morte. Nós sabemos lá em Gênesis, né, o homem foi separado de Deus, o ser humano foi separado de Deus. A morte está dominando, o pecado está dominando, né, e a morte eterna. E Jesus morreu por esse motivo. Vamos ler? Lá em... Pode ser 1 Coríntios mesmo, 15, do 20 ao 26.
Então, Jesus ressuscitou para mostrar que todos os poderes são destruídos. E o último a ser destruído é a morte. Ele destruiu com a ressurreição. Depois, em quarto lugar, para produzir a nossa justificação ou salvação, né? Então, nós vemos até agora, falando tão somente a respeito de Jesus ressuscitou para a glória de Deus, para cumprir a palavra, para a obra do Senhor nosso Deus, para o engrandecimento e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Agora, no quarto ponto aqui, é para produzir a nossa justificação. Em quarto lugar, vem a nossa justificação, né? Vamos lá, Romanos 4, 24 e 25. Agora vai ser aquilo que atinge você. Então, a ressurreição de Cristo Jesus agora, nesse quarto ponto, refere-se à nossa justificação. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados, porque sem a sua ressurreição não haveria a nossa justificação. Se não houvesse cumprimento da palavra, não existiria a nossa justificação. Não teríamos direito à salvação e à vida eterna. Em quinto lugar, para garantir a nossa ressurreição física e a nossa herança futura. Romanos 8, verso 11, 16 e 17. Romanos 8, o verso 11, isso. E depois o verso 16 e 17. É. Amém. Então aqui, né, o quinto ponto também falando a respeito de que se você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração que você é filho de Deus. Em primeiro lugar. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se aceitamos o sofrimento de Cristo, também com Ele nós temos o direito da salvação e da vida eterna. Então, amados irmãos, esses 5 pontos, né, marcam aqui o porquê, o motivo da ressurreição de Cristo Jesus, né? Lembrando que nós estamos nisso, mas em primeiro lugar, né, foi para provar que Jesus era o Filho de Deus, não tinha nada a ver comigo, com você, tinha a ver com Ele. Por isso, sempre que nós vamos estudar a palavra, nós temos sempre que ver e olhar, que nós temos que olhar para o Senhor. É para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Nós movemos e existimos para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, para provar a divindade, não tem nada a ver comigo. Para cumprir as Escrituras, cumprir aquilo que o Senhor disse. É para a glória de Deus, porque estava escrito, então Ele ressuscitou. E para destruir o poder do pecado, da morte e do diabo. Para demonstrar que Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aí depois, então, vem a questão da nossa salvação, da minha salvação, da sua salvação, para produzir justificação e para garantir a minha ressurreição, a sua ressurreição. Jesus ressuscitou, então eu também vou ressuscitar naquele dia, e o Senhor não voltará antes, né? Para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Um outro ponto aqui, nossa lição, Jesus vem ao encontro das mulheres e as envia. Nós lemos que as mulheres foram ao túmulo, mas quem veio ao encontro das mulheres foi
Jesus. Elas foram ao túmulo, mas Jesus veio ao encontro delas. Para nós entendemos, né, que às vezes nós saímos da nossa casa e pensamos que nós estamos indo para a igreja para cultuar ao Senhor, estamos indo para nos encontrar com o Senhor. Não. O Senhor já está conosco e nós nos reunimos para louvar o Senhor, o nosso Deus. A questão fica essa coisa assim, Deus está no templo. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós. E aqui nós entendemos que as mulheres foram ao túmulo, mas Jesus é que veio ao encontro delas, né? Elas relataram apressadamente, num misto de medo, elas se retiraram apressadamente do misto de medo e alegria e foram anunciar aos discípulos o que o anjo dissera, versículo 9 e 10, né? Jesus vem ao encontro dos seus verdadeiros adoradores. 3 detalhes o autor coloca aqui. Primeiro, elas adoram a Jesus abraçando-lhe os pés, demonstrando humildade e reverência diante do Senhor. Por isso que eu falei sobre essa questão da valorização, né, de Cristo dessas mulheres. Por causa desse zelo, desse temor, desse carinho, desse respeito que elas tinham por Ele. Às vezes nós vamos na igreja e ficamos fazendo selfie dentro da igreja. Né? Às vezes vamos na igreja fazendo selfie dentro da igreja. Na igreja é lugar de temor, é lugar de reverência, é lugar de adoração. Né? É lugar de você chegar e parar e estar e se sentir na presença de Deus, diante do Senhor. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Né? E aquelas mulheres foram lá ao túmulo e adoraram, reverenciaram ao Senhor. A valorização da mulher aqui na ressurreição. E depois que elas adoraram a Jesus, elas ouviram as instruções de Jesus. Olha, vocês devem ir e anunciar aos discípulos, vão e digam aos discípulos que eu ressuscitei. E vamos encontrar lá, né, onde foi combinado. E elas, em terceiro lugar, né, elas ouvem essa instrução de Jesus, elas obedecem e anunciam aos discípulos. Elas obedecem a Jesus. A necessidade de ouvirmos e anunciarmos, né? Começa aqui já a importância, né, do anúncio. E os artifícios aqui usados, né, pelos judeus para tentar mudar a história, né? Os judeus usaram a tradição para prender Jesus. Então, nós precisamos prender Jesus. Como é que nós vamos fazer? Ele está contrariando a palavra. Ele está contrariando os ensinamentos nossos. A tradição. Vamos prender Jesus. Não tem outra maneira de prender Jesus se não for por essa forma. Em segundo lugar, a ilegalidade para julgá-lo. Vamos ter que julgar Jesus ilegalmente. Sempre nós fazemos a lei. Nós fazemos a lei. Nós decidimos. Então vamos. E em terceiro, depois, ilegalidade, calúnia para condená-lo e suborno para esconder a sua ressurreição. Quando eles contratam ali os soldados para que possam falar contra o anúncio daquelas mulheres. Imagine você como não foi fácil. Imagine você como não foi fácil. Eram mulheres e os homens eram pagos para falar. Mas a mensagem daquelas mulheres aos discípulos moveu o coração deles e eles foram buscar essa comprovação porque eles também, a princípio, não acreditaram. Então nós tínhamos ali 2 grupos, né? O grupo dos crentes anunciando que Jesus ressuscitou e o grupo dos soldados dizendo, olha, não, eles roubaram o corpo de Cristo Jesus. Fácil? Não foi fácil desde o início.
e nem será fácil, né? Durante toda a nossa vida. Jesus nos deu uma grande comissão. Então, em primeiro lugar, a importância aqui é a questão da ressurreição. Em primeiro lugar, temos que ter essa confiança e a certeza que Jesus ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. Você tem algum questionamento a respeito da ressurreição de Cristo Jesus? Alguma dúvida a respeito da ressurreição de Cristo Jesus? Não? Está tudo certo isso aí no seu coração? Amém? Oi. Ah, sim. Enquanto ele estava fazendo a sua obra, né? Porque a obra dele se completou com a ressurreição, né? E o que eles tinham que pregar era exatamente, né, que Cristo ressuscitou, que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Então, depois disso que ele vai, quando ele completa a missão, agora é a hora dos discípulos assumirem o anúncio, né? Que agora vem. Isso, exatamente. Aí vem então a grande comissão. Quando eu pergunto para os irmãos assim, irmãos, tem alguma dúvida a respeito? Porque hoje, né, nós temos no nosso meio, né, um pessoal que desenvolve um trabalho muito bonito, né? Os espíritas. Eles desenvolvem um trabalho muito bonito. Não sei se os irmãos conhecem o trabalho deles na cidade ou, né, em outros lugares, mas eles têm um trabalho muito bonito na área social. Um trabalho muito bonito, né? Só que a fé deles, e eles estão fazendo isso porque eles acham que eles vão melhorar fazendo bem às pessoas. Eles acham que eles vão receber algum galardão fazendo o bem. Pelas obras. Eles creem na salvação pelas obras. Exatamente. Muito bem, exatamente. Por isso que eu estou perguntando. Chega alguém que crê, né? Alguém que crê, né? Que não crê na ressurreição. Chega alguém e fala assim, olha, filho, você é um craque, você morreu alguém, fala, assim, tem uma mensagem para você aí. O fulano está mandando uma mensagem para você aí. Em vão. Né? Quem morre não tem relacionamento com quem está vivo. A reencarnação, a ressurreição. Não. E nós vemos que é uma religião, uma fé que cresce muito, né? Eles são convictos daquilo que eles estão falando. É por isso que eu pergunto, você está convicto que na sua fé que Jesus ressuscitou? Né? Jesus ressuscitou? Que ele está vivo, está à destra de Deus? É uma seita, é uma seita. Bem, agora vamos na segunda parte da nossa lição, que é sobre a comissão, né? Que é o envio. Mateus narra, lá no versículo 16 e 17, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram, né?
Esse encontro já tinha sido marcado por Jesus, não vamos ler o texto, lá em Mateus 21, 31 e 32. Jesus tinha dito para eles que iria ressuscitar e que ia se encontrar com eles nesse local. Só para nós confirmarmos, vamos lá em Mateus 26, 31. Mateus 26, 31 e 32. Pode ler. Então, veja bem, Jesus já tinha marcado esse encontro com eles. Eles já sabiam disso, né? Jesus já tinha falado para eles que eles iam se encontrar lá na Galileia, né? E os discípulos, então, agora, ouvindo a orientação aqui das mulheres, eles também vão para a Galileia para se encontrar com Jesus. Mas Mateus faz uma referência aqui, que uns adoraram a Jesus, mas outros duvidaram. Veja bem, mas desses que ele está falando aqui que duvidaram, não faz parte dos discípulos. Não eram os discípulos, né? Provavelmente aqueles que estavam caminhando juntos ali, né? Naqueles 500 que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 6. Pode ser que alguns desses é que duvidavam, os discípulos não. Isso não faz parte não fazia parte mais do coração dos discípulos, porque eles já tinham se encontrado com Jesus e já tinham visto Jesus ressurreto, né? Então eles estavam, e agora Jesus então vai entregar para eles essa grande comissão, que é aquilo que o Elide comentou ali, que depois que ele ressuscitou, que ele deu a ordem para eles, né? Então essa grande comissão é uma grande comissão, né? E essa grande comissão, ela é grande em autoridade. Aí vem na parte, que já foi citada também, né? Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus, em Cristo Jesus, também é o Criador de todas as coisas. Como é que nós podemos dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas? Onde está registrado isso? Oi? João 1. O que diz lá em João 1? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como é que os testemunhos de Jeová interpretam esse versículo? Que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Um Deus. Um Deus. Né? Não está ligado a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Era um Deus. Então, para nós entendermos a referência, né, dessa autoridade de Cristo Jesus, que ele estava lá no princípio, na criação, né, e depois também como Redentor das nossas vidas. Então, ele estava ali agora, né, toda a autoridade foi dada, toda a autoridade no céu e na terra. Na criação e agora na eternidade como nosso Redentor. Né? A sua autoridade é grandiosa e ninguém pode superá-la. Ela é dupla. Autoridade no céu e também autoridade na terra. Como autoridade no céu, o Pai disse, né? Deus o colocou, né, acima de todos os anjos, todo o principado e de toda a potestade. E autoridade na terra, né? Porque ele era o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Deu ordem para o mar, deu ordem para os peixes, curou enfermos, né? Então, essa grande comissão é uma comissão com grande autoridade. Em terceiro lugar, é grande em missão. É grande em missão. Não é uma opção, mas é um mandamento, né, de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, somos discípulos? Aceitamos Jesus? Sim. Então agora
nós temos um mandamento, que é fazer discípulos, né? Aí aqui o autor da revista coloca que significa fazer discípulo, é o imperativo do grego metosarte, que significa aprendiz, aluno, discípulo. É fazer discípulo verdadeiros e fiéis. Segundo João 13, 35 e 15, 8, né? Posteriormente, a palavra discípulo passou a ser usada para os cristãos. Hoje, pessoas são chamadas a aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, mas dispensadas de uma vida de compromisso, aprendizagem e obediência a Jesus. É como se fosse impossível, é como se fosse possível ter Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Então é uma grande missão, porque nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, para fazer discípulos, né? E fazer discípulos para Jesus, ensinar esse compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Fazemos discípulos para Jesus. E aqui ele diz, né, que muitas vezes não são chamados ao aprendizado, né, à obediência, simplesmente chamados à conversão. Vamos lá, uma coisa assim, interessante para nós, nessa questão de fazer discípulo. O primeiro passo de fazer discípulo para Jesus, qual é? Anunciar o Evangelho, né? Anunciar o Evangelho. Então, o primeiro passo eu falo de Jesus. O segundo passo é que a pessoa se arrependa. Então, vou falar do Evangelho aqui para a Idélia, que ela está aqui na minha frente. Eu falo a respeito de Jesus para ela, né? Do amor de Cristo, né, por ela. Ele morreu lá no Calvário para pagar os seus pecados, porque ela não poderia, né, dar conta dos seus pecados, né? Ela não poderia se auto-justificar. Então Jesus veio para justificá-la. Somente o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo é que pode lavar e purificá-la de todos os seus pecados. Você entendeu isso, Délia? Você entendeu isso? Você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Então, o primeiro ponto é falar. O segundo ponto é que a pessoa aceite. Aceite o Evangelho, tome essa decisão por seguir a Jesus Cristo. O terceiro é aí você discipular. Então, como a missão que nós recebemos é de levar esse Evangelho. Mas nós levamos esse Evangelho, não é só eu vir aqui pregar. Só pregar, não, tem que levar as pessoas a decidir. A pessoa precisa decidir pelo Evangelho de Jesus. Não adianta ela, mas eu já falei de Jesus para ela. Eu já falei de Jesus, já não sei. Não. Você precisa levá-la a uma decisão. Você aceita Jesus? Você não quer aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Porque às vezes nós deixamos esse gancho de lado. E nós só vamos pregando. Não. Nós temos que pregar e ver o resultado. O resultado é esse. Você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Eu quero. Então tá bom. Então faz aquela oração, entrega a sua vida. Mas depois aí vem o discipulado, que é você andar com essa pessoa e estudar a Bíblia com essa pessoa e ensinar a Bíblia para essa pessoa. Viver ali no seu dia a dia. Esse é o discipulado. Porque a fé vem pelo ouvir. Exatamente. Você não quer que eu venha aqui estudar a palavra com você? E eles vão na casa, a pessoa aceitar, eles vão estudar. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós que temos, né? Nós que recebemos essa missão, que temos esse conhecimento, não nos esforçamos para fazer isso. Mas eles fazem questão de discipular a pessoa, de ensinar a pessoa. Tornar a pessoa realmente alguém que conhece a doutrina deles. Então a missão que nós recebemos de Jesus foi essa. Eu, sempre quando alguém me chama, pastor, eu gostaria que você fosse comigo falar de Jesus para uma pessoa. Aí eu vou.
chego lá, falo de Jesus para aquela pessoa e tudo mais, pergunto para ela se ela quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, ela aceita Jesus, nós fazemos a oração, né, para que ela entregue a vida dela para Jesus, e depois essa pessoa que me levou até ela, eu digo, olha, só que essa pessoa não é um filho na fé meu, é seu filho na fé. Você me trouxe até ela, eu só anunciei o evangelho, ela é um filho na fé, ela é um filho seu na fé. Então agora, o que você tem que fazer? Vai estudar a palavra com ela, vai ensinar a palavra para ela, vai viver com ela o evangelho no seu dia a dia. É responsabilidade sua a partir de agora. Porque esta, amados irmãos, é a missão que nós recebemos do Senhor. Porque às vezes nós esquecemos como é essa missão. É só falar de Jesus, só Jesus, Jesus. Não. Levar a pessoa a tomar uma decisão. E depois que essa pessoa toma a decisão, você tem que estar ali junto com ela, discipulando, conversando, ensinando no seu dia a dia, mostrando Cristo Jesus para a vida dela. Oi? Com cuidado. Por isso que é uma grande missão. E essa parte que a Ruth está dizendo aqui é fundamental. Né? É o cuidado. Ela aceitou Jesus e agora deixa largar? Não. Agora vem o discipulado, vamos andar juntos. Porque só a entrega não é suficiente. Precisa agora o andar junto, o ensinar a palavra, o caminhar junto com a pessoa. E é o que nós vemos por aí que muitas vezes nós não fazemos. Nós precisamos saber que quando nós recebemos essa missão, a missão ela é composta de pregar o evangelho, né? Levar a pessoa a aceitar Jesus, a pessoa confirmar, não, eu quero, eu preciso. E ensinar a palavra para ela no seu dia a dia, viver com ela, ensinar, discipulá-la para Cristo Jesus. E, oi, sim, isso, esse é o que foi o que Jesus disse para Pedro. Hã? Sim, sim, sim. Às vezes nós ficamos um pouco preocupados, né, com essa questão. Mas só que é aquela pergunta, né? Você diz que Jesus é amor, mas deixa eu ver, Jesus é amor, mas deixa as pessoas que alguns se percam, vão para o inferno, né? É que as pessoas, é, é. O ensino,
tem que caminhar junto, porque você não pode ser o centro, né? O centro tem que ser Cristo. Você prega, também precisa viver, claro, mas a pregação sua tem que ser para a exaltação da glória do Senhor nosso Deus, né? E quando o Guilherme está comentando, eu acho que é interessante, eu já perguntei para os irmãos, você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Você tem que crer que Jesus ressuscitou. É. Sim, mas para nós, Jesus ressuscitou fisicamente, porque nós cremos que Tomé tocou lá, né? Eu fui Tomé, fomos Tomés também um dia, em querer que isso fosse provado para nós, né? E é importante nós assumirmos essa questão do Tomé, porque uma coisa não pode ficar, é dúvida no nosso coração. Às vezes nós temos medo de fazer perguntas porque achamos que porque as pessoas vão pensar a respeito, se eu fizer essa pergunta, e vão achar que estou duvidando. Mas é importante ter a coragem que Tomé teve de chegar ao Jesus. Eu preciso ver, botar o dedo lá. Então vem cá, Tomé, bota o dedo aqui, né? Tirar todas as dúvidas, saber que Jesus Cristo ressuscitou mesmo. Ele ressuscitou esse corpo físico e recebeu um corpo de glória, foi ao Pai, recebeu o corpo de glória e está com o Pai na eternidade. Hã? Mas ele ressuscitou fisicamente. Então nós temos que anunciar que Jesus Cristo ressuscitou para a minha salvação, para a sua salvação. E levar as pessoas a crer nisso, né? E a pessoa tomar uma decisão e estudar, levar a pessoa a conhecer realmente quem é Jesus. Sim, sim, exatamente. Você não pode falar daquilo que você não viu. É de Jesus. É. Então, e só para a gente concluir aqui, que já são 10h10, então, e depois, olha só, depois do discipulado é que vem o batismo. Depois que vem o batismo. Foi discipulado? Conheceu? Sabe o que você está fazendo? É isso que você quer para a sua vida? Então vem o batismo. E aí o autor coloca que o batismo é único e irrepreensível. O batismo é um ato um ato que integra um novo crente à igreja ou ao corpo de Cristo. Fazer discípulo é algo que começa com a conversão e dura para toda a vida. Ah, sim, do Espírito. Amém? Morrer para si mesmo, né? E só para concluir aqui, então, nós temos essa missão depois do batizado, né? Depois aí, ele diz que a pregação deve ser para todas as nações, né? Então, se pregar para todos os lados, porque depois que o evangelho for pregado até os confins da terra, que virá ao fim. E Jesus diz, olha, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não tenha medo onde você estiver aqui, onde o Senhor te mandar, porque Ele vai com você, Ele está com você. O Espírito Santo de Deus ilumina a sua mente, o seu coração, te dá direção, sabedoria. Não tenha medo. É logo que você precisa ir preparado, né? Ir preparado, né? Porque os irmãos se lembram daquele rapaz lá que foi expulsar o demônio lá em nome eh, em nome de Paulo, em nome do Deus de Paulo, né, e tal, eu te expulso. Aí o diabo deu uma surra nele, né? Ele foi embora quase nu, né? Porque o motivo não estava preparado. Então,
É, é que naquele tempo não tinha tantas peças, né? Era uma só, então tirava uma, tirava todas, né? Então tem que estar preparado para ir lá pregar e anunciar, preparado, né? Então, que nós possamos entender. Estamos começando hoje essa nova lição sobre discipulado e que nós recebemos do Senhor essa missão de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, mas levar a pessoa a uma decisão, depois discipular, depois a pessoa ser batizada e fazer isso em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas e saber que Jesus está sempre conosco nessa missão. Ele não nos abandona. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos Teus ensinamentos. E obrigado por nos escolher, Senhor, para anunciar a Sua palavra. É um privilégio para nós. Abençoe-nos nesta manhã e permita, Deus, que possamos fazer discípulos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até isso aqui é algo, pode pedir.